Olá, vamos dar início à nossa aula de hoje, que vai abordar sobre eletrotermofototerapia. É um prazer estar falando com vocês, abordando e dando ênfase mais sobre esse assunto de importância indispensável na prática clínica de todo fisioterapeuta. Então, o que vem ser a eletrotermofototerapia? O nome já é extenso e o nome é bem proposital. Porque eletro vem de alguma coisa eletrônica, algo que passa energia. Termo é algo que vai, a partir de algo quente, vai transmitir alguma terapia para uma determinada condição. Foto é através de algo que envolva luz, que vai determinar uma terapêutica. E terapia é a terapia que vai estar acontecendo ao usar todo esse recurso. Então, a utilização desses recursos, eles vão favorecer diversas energias que vão ser aplicadas diretamente para o corpo do indivíduo que está sendo submetido à terapia e vai trazer vários benefícios a partir dessas correntes elétricas, de correntes eletromagnéticas, mecânicas, térmicas e por meio de radiação de forma não invasiva no paciente. Então, toda essa aplicação da eletrotermofototerapia será aplicada de forma não invasiva. Como que a gente vai aplicar essa corrente, esse tipo de recurso que o fisioterapeuta utiliza na prática clínica? O recurso que você vai utilizar de aplicação vai depender muito da sua avaliação com o paciente. Vai depender dos objetivos terapêuticos que você quer alcançar durante o seu protocolo de tratamento e vai depender muito da sua autonomia profissional para aplicar determinados recursos da eletroterapia para trazer benefícios para o paciente em questão. Aqui eu vou apresentar para vocês os principais recursos que a gente utiliza na eletroterapia, que são os mais enfatizados na prática clínica do fisioterapeuta em específico. O primeiro é o ultrassom terapêutico. Esse ultrassom, como vocês podem ver na imagem, ele gera uma corrente alternada de alta frequência. E essas ondas elas vão ser liberadas através desse transdutor. O transdutor é esse suportezinho que vem acompanhado do equipamento da ultrassom. Esse transdutor, ele possui aqui uma placa metálica, e nessa placa metálica possui um cristal piezoelétrico que vai transferir essas ondas para o corpo do paciente, trazendo os benefícios que a gente quer alcançar com a terapia. Parâmetros dosimétricos. Esses parâmetros são os parâmetros em que devemos ajustar no equipamento. Na ultrassom, este equipamento proporciona que a gente gradue a frequência que a gente vai querer aplicar, o modo, por quanto tempo e a intensidade. Geralmente, a ultrassom ela apresenta 2 MHz apenas de frequência. 3 MHz, que é direcionado para a superfície, para patologias que apresentam tecidos que ficam superficialmente na pele, para estruturas e que ficam superficiais, e 1 MHz é direcionado para tecidos profundos. E aí você escolhe os megahertz de acordo com a sua autonomia profissional e com aquilo que você quer alcançar durante a terapia. A gente apresenta também na ultrassom dois modos, que tem o contínuo e o pulsado. O contínuo em específico vai apresentar os efeitos térmicos na pele do paciente, e é o efeito contínuo onde ele vai manter a corrente de forma contínua, sem parar no meio da terapia. E a corrente pulsada, ela vai apresentar efeitos não térmicos.
onde vai ter uma corrente pulsada, ou seja, a corrente vai funcionar em determinado momento, vai ter uma pausa, vai funcionar normalmente, pausa e funciona normalmente. Pulsado, algo pulsado. Intensidade, a gente vai poder graduar em baixa, média e alta. A intensidade baixa, a gente gradua geralmente 0,3 watts por centímetros quadrado em pacientes que vêm com patologias agudas. A intensidade média de 0,4 a 1,2, geralmente graduamos dessa forma quando o paciente vem em estado patológico subagudo. E quando a gente gradua a corrente alta, que é acima de 1,3 watts por centímetros quadrado, é os pacientes que apresentam patologias crônicas, que a intensidade vai ter que ser mais alta para que aquela patologia ela seja realmente, para que a terapêutica seja realmente proporcional à condição em que o paciente está. A duração, geralmente, o tempo máximo de aplicação do ultrassom é 15 minutos, porém tem vários estudos em que já dizem que quando aplicado por 7 minutos já tem um efeito benéfico e na determinada patologia em que você está aplicando, mas isso depende muito da terapêutica que você está traçando com o seu paciente. O efeito da ultrassom é que ele vai acelerar o processo de cicatrização muscular e epitelial, proporcionando assim um processo, aí vai estar trabalhando naqueles processos patológicos em que vem em, em processos cicatriciais, que ele vai acelerar esse processo da cicatrização, e vai produzir também um efeito anti-inflamatório naquela determinada região que você vai estar aplicando na sua terapêutica. A gente tem também algumas indicações e contraindicações para a aplicação do ultrassom. Uma das indicações é que ela contraturas articulares ela é super indicada, que ela consegue melhorar efetivamente. Para tecido cicatricial, aquele tecido que apresenta fibrose na sua estrutura, também é uma indicação da ultrassom. Condições inflamatórias agudas e crônicas, rupturas músculos tendinhas, consolidação de fraturas e cicatrização de tecidos, a ultrassom tem super indicação. A ultrassom também tem contraindicações em áreas isquêmicas, tendências à hemorragia e tumores. Não aplica-se a ultrassom. Aqui a gente tem a imagem de como é feita essa aplicabilidade da ultrassom. Geralmente é feita de forma circular, na região que você está trabalhando, ou ele pode ser de forma transversal. Você determina a área em que você vai querer aplicar ultrassom e você faz a aplicagem dessa ultrassom por meio do gel clínico. O gel clínico ele vai estar auxiliando na passagem do cristal piezoelétrico para a pele do paciente e você, desta forma, você vai estar fazendo essa aplicação na estrutura em que você vai estar trabalhando e que você vai querer alcançar nos seus objetivos terapêuticos. Outra corrente bastante utilizada na eletroterapia é o TENS, que é a estimulação elétrica nervosa transcutânea, que é uma corrente de baixa intensidade e que, através de impulsos elétricos, vai causar, num quadro álgico do paciente, uma analgesia, ou seja, alívio da dor. O TENS é direcionado para alívio de dores, tanto crônica quanto subaguda, quanto aguda, de muitas patologias, determinadas patologias, ele pode ser aplicado. No TENS, também a gente vai ter que graduar modos. Cada um modo desse é direcionado para determinada condição patológica que você vai avaliar na anamnese, você vai traçar o seu protocolo e o seu objetivo terapêutico, e você vai estar escolhendo um desses modos de aplicação. Temos o modo convencional, de acupuntura, BUST, modulado e de alta intensidade.
E aí a gente também tem parâmetros em que ele vai ser preciso ser dosado para que a gente alcance o nosso objetivo terapêutico de acordo com a condição clínica que o paciente se encontra. A gente apresenta aqui a frequência, o ultrassom, ele compreende de uma frequência de 0,5 a 250 Hz, geralmente de 1 a 35 Hz é direcionado para pacientes crônicos, frequência com 35 a 75 Hz é direcionado para pacientes subagudo e acima de 75 Hz é direcionado para paciente que está com quadro agudo. Também a gente tem a largura de pulso, onde a gente vai estar graduando no equipamento TENS. 50, que compreende de 50 a 380 microsegundos. E essa largura de pulso também é paramentada de acordo com a condição clínica que o paciente vai estar, condição patológica. Quadros agudos, a gente geralmente gradua de 50 a 100 microsegundos, e para quadros crônicos, a graduação vai de 100 microsegundos. O tempo de aplicação, como já foi dito anteriormente, de acordo com a terapêutica que você quer traçar, mas a literatura já deixa bem clara que o tempo para aplicação do TENS é de 20 a 60 segundos para ter efeito benéfico naquela região que você vai querer estar causando analgesia. Lembrando que a aplicação do TENS em condições clínicas, ela deve ser aplicada no primeiro segundo, no primeiro tempo. Por exemplo, 20 segundos você vai aplicar o TENS, deixando o paciente lá, deitado na maca, relaxado. E posteriormente, o TENS vai ter que ser associado ao movimento em que ele não conseguia realizar antes, por conta do quadro doloroso. Então, o TENS é utilizado também dessa maneira. Vai promover analgesias em processos crônicos e agudos, como eu já falei anteriormente. Essa analgesia vai ser o alívio da dor, causando analgesia. O paciente relata que diminuiu a dor em que estava sentindo na determinada estrutura em que possivelmente ele vai estar com estado patológico. E essa é a finalidade da utilização do TENS. Como tudo tem indicações e contraindicações, o TENS não é diferente. Ele apresenta indicações para pós-operatório, diversos tipos de dores. Incisão cirúrgicas também aplica-se o TENS, artrite, neuralgias e bursites, dores agudas, crônicas, subagudas e distensões em torces. É aplicado o TENS. Contraindicação do TENS, mulheres grávidas e dor que não tem diagnóstico nenhum. O TENS é composto por eletrodos. Esses eletrodos, eles são encaixados em correntes. E esse aqui é o equipamento TENS, onde toda a graduação vai acontecer aqui nesses botões que vocês estão vendo. E para que o TENS seja aplicado na pele do paciente, ele vai ter que estar conectado nos eletrodos e vai fazer o uso do gel clínico, assim como no ultrassom. Determinada área em que você vai querer aplicar depende muito. A gente utiliza 4 eletrodos da maneira em que está nessa primeira foto, em amplitudes maiores, em músculos maiores, onde você vai querer alcançar áreas bastante definidas, assim como também na região da lombar. Então, a utilização do número de eletrodos vai depender muito da terapêutica e da sua avaliação profissional. Outro recurso bastante utilizado na eletroterapia é o laser. É uma forma de radiação eletromagnética, ele não é ionizante, e ele tem a capacidade de emitir uma luz com comprimento de onda único e definido. Ou seja, quando o laser, aqui que vocês podem ver na foto é o laser, quando aplicado uma ponta em determinada área em que você está tratando, ele não vai emitir uma onda desproporcional, vai emitir a onda do laser, vai ser única
e bem definido naquela área em que você está trabalhando, e a luz não vai dispersar. Ele tem efeito para o controle da inflamação, ele é um anti-inflamatório também. Ele tem efeito de controle da dor e ele é cicatrizante, porque ele vai promover a produção de colágeno na pele. Ele também é dosado. O laser, ele vai ser dosado em joules por centímetros quadrado. Então, quando a gente faz uma dosagem baixa, que compreende de 1 a 4 joules por centímetros quadrados, geralmente é indicado para condições patológicas que são superficiais e vai ser direcionado para aliviar a dor daquela condição. Quando o laser é dosado de 4 a 8 joules, é uma dosagem média e é direcionado para tratamento de condições mais profundas, que vai acelerar o processo de cicatrização local. E em dose alta, que compreende de 8 a 20 joules, é direcionado para condições crônicas e vai ajudar no tratamento de tecidos que estão mais localizados profundamente. O tempo de aplicação vai depender muito da área. Se for uma área pequena, por exemplo, com 5 centímetros quadrados, a gente vai fazer uma aplicação breve de 5 minutos. Se a área for média, uma aplicação de 5 a 10 minutos, e se for uma área grande, essa aplicação tem que ser de 10 a 15 minutos. Mas esse daqui é um tempo indefinido, vai depender muito da sua terapêutica, o que você está querendo alcançar com a aplicação do laser. Apresenta também dois modos contínuos, assim como a ultrassom. O modo de emissão apresenta-se como contínuo e pulsado, assim como a ultrassom. O modo contínuo, a luz sempre vai estar de forma contínua, sem pausa. E o modo pulsado, a luz vai emitir, vai parar, emitir e parar, e vai assim até o final da terapêutica. É indicado para túnel do carpo, patologias de túnel do carpo, patologias que apresentam inflamação no tendão, que são as tendinites, para fascite plantar e entorses, e artroses. E entorses também. É contraindicado para pessoas que apresentam câncer com malignidade, é contraindicado nos olhos, é contraindicado para gestantes, é contraindicado ser aplicado na glândula tireoide e em regiões hemorrágicas. A sua aplicabilidade funciona dessa forma: você vai definir a área em que você vai querer aplicar e você vai fazer uma única aplicação dessa maneira em que está mostrando na foto. A corrente não se a luz, ela não se espalha no tecido, ela fica bem localizada. A graduação toda acontece aqui daqueles joules em que eu acabei de comentar. E o paciente vai ter que estar usando esse óculos escuro, e o terapeuta também, o fisioterapeuta, por conta da radiação em que ela é emitida. Essa luz aqui não é indicado para que você tenha acesso constante com os olhos. Um recurso também bastante utilizado na eletroterapia é a termoterapia, que é a aplicação terapêutica do calor, e é direcionado para vasodilatação, para aumentar o fluxo de sangue. Também causa analgesia, ele reduz o espasmo e ajuda na defesa celular, reduz o processo inflamatório de muitas regiões, aumenta atividades metabólicas, facilita também a cicatrização dos tecidos em que estão lesados. Tem precauções para ser aplicado, porque quando aplicado de forma errada, vai trazer malefício para o paciente, até o malefício ainda de queimar a região em que está sendo aplicada. Uma das precauções ainda são traumas agudos e pós-agudos, quando a circulação está insuficiente, quando a pessoa já apresenta danos circulatórios e alguma malignidade, como câncer, ou outros tipos de malignidades, doenças que apresentam malignidade, ele tem que ter uma precaução. Geralmente é aplicado por meio de turbilhão, onde a maioria dos turbilhões apresenta esse formato, e muitos deles utilizam, sim, atletas em que apresentam fazer a aplicação desse meio de termoterapia,
e por meio de compressas quentes bem definidas na região em que você quer alcançar a terapêutica. Para essa aula ser elaborada, foi utilizados livros atuais, livros do Dr. Johnny Zagni, um livro da Eletrotermofototerapia, sexta edição, bastante recente, onde traz muitas definições interessantes, importantes para compreender a aplicação de cada um desses meios da eletroterapia na condição patológica dos nossos pacientes que chegam no nosso ambulatório, consultório e na prática clínica. E outro livro é a Fisioterapia Ortopédica, Exame, Avaliação e Intervenção, de Mark Dalton, segunda edição, que também traz definições muito importantes e explicativas para que a gente possa compreender melhor a aplicabilidade de cada um desses recursos. Tem algumas referências e artigos que foram usados para fundamentar cada uma dessas definições, que vocês podem estar também acessando. Então é isso. Bons estudos para todos.